pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre conjunções e polissemia. Conjunções nós já conversamos, estão lembrados? Hoje eu vou ver se vocês lembram direitinho o que foi que nós já conversamos sobre conjunções. Mas o que será que é polissemia? Você vai ver comigo. Então, me acompanhe. Não esqueçam aí, hein? Caderno, lápis e borracha para fazer as anotações. Combinado? Então, vamos lá relembrar o que é conjunção. E aí, lembram o que era conjunção? Eu estou escutando alguém falando aqui. Alguma coisa que liga? Acho que é, hein? Vamos ver então o que é? Lembraram muito bem, isso mesmo. Esses são exemplos de conjunções. Mas vamos lembrar o que é conjunção. São chamadas de conjunções as palavras que ligam duas orações ou duas palavras de mesma função na oração. Então, são palavras que servem para ligar. Muito bem, viu como vocês lembravam? E os tipos de conjunção? Porque nós temos vários tipos de conjunção. Esse que você falou aí é um exemplo. Então, vamos ver os tipos de conjunção. Conjunções ajudam na construção de sentidos ao estabelecer relações como adição, oposição, alternância, conclusão e explicação. Então relembraram, né? Esses exemplos aí são exemplos de conjunções que vocês falaram, né? São algumas conjunções. Que bom que vocês lembraram. Agora vamos ver se vocês reconhecem esses sentidos aí nas frases que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Então, olha só. Eu trouxe essas frases aqui, né? Eles são trechos do texto instrucional que nós vimos na aula passada. Estão lembrados do texto instrucional? Muito bem. Então, eu tirei alguns trechos de lá que eu encontrei algumas conjunções. E nós vamos ver como essas conjunções, quais são, né, na verdade, os sentidos que essas conjunções estão trazendo para esse momento, nesse trecho. Vamos lá? Então, vamos ver aqui esse trecho. Esse trecho eu tirei lá do texto instrucional, que tem no material didático de vocês, para nós fazermos a análise de algumas conjunções que aparecem em alguns trechos. Dá uma olhadinha lá. Não pode ser muito dura, mas para não machucar. Mas também não pode ser mole nem leve demais, para poder ser arremessada longe. Então, vamos marcar a nossa conjunção. Ok. Temos aí a nossa conjunção. Mas qual é a ideia que essa conjunção está passando para nós? Acho que não, hein? Vamos pensar? Vamos ver? Vamos ler de novo? Não pode ser dura para não machucar. Não pode ser mole, nem leve demais. Então, são as condições, né? Então, eu tenho que não pode ser dura, não pode ser mole e não pode ser leve. Muito bem! Eu estou dando a ideia de adição. Eu estou acrescentando as características que essa bola deve ou não deve ter, certo? Então, a ideia de adição. Perfeito. Vamos para o seguinte trecho agora. Tempo não é fixo, dependendo da vontade dos jogadores ou sendo combinado previamente antes do jogo. E agora, eu não marquei a conjunção para vocês aí. Qual é? Qual? Dá uma olhadinha. Acho que não. Veja, tem que unir termos, unir orações. Muito bem, vocês estão espertos. Tempo não é fixo, dependendo da vontade dos jogadores ou sendo combinado previamente antes do jogo. Vejam, nós temos duas situações aí. Quais são? Isso depende da vontade dos jogadores. Então, nós temos uma situação de tempo. Qual é a outra? Muito bem, sendo combinado previamente. Então, nós temos aí duas opções em relação ao tempo. Ou depende da vontade dos jogadores, ou depende de ser combinado previamente. Percebam que eu tenho opções. Qual é o termo que está ligando essas duas ideias? Que está dando essas duas opções? Muito bom! O ou. Então, eu tenho que o ou, ele é uma conjunção. Mas se eu tenho opções, se eu estou fazendo, eu posso alternar entre uma situação e outra, eu tenho qual ideia aqui?
daquelas que eu falei no início? Ah, exatamente. Eu tenho ideia de alternância. Acabei de falar também, né? Muito bom, gente. Vocês estão perfeitos. Vamos lá. Agora nós temos mais uma. Presta atenção. Local, um terreno plano, amplo e plano, quadra de esportes, pátio ou praça, até uma rua que não tenha muito movimento. Número de jogadores, no mínimo 4, mas o ideal é pelo menos uns 6 ou 8. Ai, já escutei algumas pessoas falando aí, aqui tem uma conjunção, ó a conjunção. Vamos por partes, tá? Vamos por ordem. Então, um terreno amplo e plano, quadra de esportes, pátio, praça, até mesmo uma rua que não tenha muito movimento. Onde tem conjunção ali? Escutei? Vamos ver. Isso mesmo, o E. O E é uma conjunção. Qual é a ideia que o E passa? Exato, muito bom. Adição, né? Então, a ideia é de adição. Temos mais alguma conjunção nesse trechinho aí? Não? Sim? Tem gente dizendo sim, tem gente dizendo não. Temos sim, muito bem. Escutei aqui, alguém falou. Ótimo, nós temos o ou. Nós vimos o ou agora há pouco. Vimos que ele é uma conjunção que traz a ideia de. Isso mesmo, alternância. Eu posso alternar, né? Pode ser na praça ou pode ser no pátio, por exemplo, que é o que nós temos ali. Acabaram as conjunções aqui nesse trecho? Posso passar para o próximo? Não, não acabaram. Muito bem. Nós temos o ou aparecendo ali de novo. Alguém localizou mais um ou, né? 6 ou 8 jogadores aí. Então, vamos pôr a flechinha ali para indicar que é uma conjunção e que dá a ideia de alternância. Agora sim acabou, né? Não, exatamente. Nós temos o mas. O mas nós vimos já há bastante tempo atrás. É uma conjunção que dá a ideia de oposição. Perfeito, gente. Muito bom. Vocês estão, ótimos. Então, agora nós vamos ver a tal da polissemia. O que será que é essa polissemia? Vamos ver, então? Então, nós temos aqui, o objetivo, trechinho também do mesmo texto, tá? O objetivo é queimar o maior número possível de jogadores adversários até não restar nenhum. Vejam que a palavra queimar, ela está destacada. Perceberam ali que ela está destacada? Isso. Então, por que será que ela está destacada? Vou destacar mais uma vez. Por que será? Porque ela é uma palavra polissemia? Não, a gente chama a palavra polissêmica. Tem a ver com isso, porque ela é uma palavra polissêmica. Sim, estão certos. Mas o que quer dizer queimar aqui, nesse contexto? O que quer dizer queimar nesse texto instrucional que traz aí o nosso jogo caçador, o queimado? Ah, muito bem. Ele quer dizer acertar. Então, acertar. Então, nesse caso, nós temos o quê? Que o objetivo do jogo é acertar o maior número possível de jogadores adversários até não restar nenhum. Então, aqui queimar dá a ideia de acertar alguém, certo? Mas queimar também não quer dizer quando eu, por exemplo, boto o meu dedo, coloco o meu dedo numa panela quente, ou eu vou pegar alguma coisa que está quente e queimo. Sim, também tem essa relação. Então, significa que queimar também pode ser colocar fogo, né? Ah, eu vou queimar os papéis. Ah, eu vou queimar. Queimou a carne, né? Acabou pegando fogo ali, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, vejam, queimar, ele tem outro significado sem ser acertar. Então, acontece que quando a palavra ela tem outros significados, ela é chamada de polissêmica. Ou eu tenho, então, a presença de polissemia. Vamos ver ali um trechinho que eu retirei do livro de vocês explicando isso? Então, o que é polissemia? Você sabia que uma palavra pode ser usada em diferentes contextos, em que cada um deles pode ter um sentido diferente? Que nós vimos agora com relação ao queimar.
Chamamos de polissemia os diferentes sentidos que a palavra assume em relação ao contexto em que é empregada. Então, dependendo do contexto, a palavra pode ter um sentido ou ela pode ter outro. Muito legal, né, gente? Vamos ver aqui uma atividade, um exercício que eu tirei lá do material de vocês. Relacione cada trecho ao verbo que tem sentido semelhante àquele em destaque. Há uma versão simplificada em que o jogador queimado passa simplesmente a jogar no time adversário. B. O objetivo é queimar o maior número possível de jogadores adversários até não restar nenhum. Então, nós temos que relacionar as palavras que estão destacadas aí com os verbos que estão logo abaixo. Então, a gente tem, há uma versão simplificada em que o jogador queimado. Eu poderia colocar qual dessas situações? Isso, eu posso relacionar ao atingido. E o objetivo é queimar. Nós já vimos, né? Seria acertar. Então, relacionado a acertar. Então, nós teríamos a relação estabeleceria-se entre letra B, queimar com acertar, e o queimado com o atingido, certo? Várias palavras polissêmicas. Por exemplo, canal. Canal pode ser o curso de água, como se fosse um rio. E pode ser o canal da TV, do YouTube também. Manga. Manga, a gente tem a manga fruta e temos a manga da camiseta, a manga da camisa. Prova também é outra palavra que tem polissemia, porque pode ser a prova da escola, né, da avaliação, pode ser a prova no sentido de crime. Então, eu tenho algum elemento ali que vai ser analisado, é a prova de um crime, certo? Também tem o astro, como palavra polissêmica, que são os corpos celestes, né, que estão lá no espaço, ou pode ser também uma pessoa famosa, um astro do cinema, o astro do rock, por exemplo, certo? Então, eu deixei na descrição uma atividade para vocês fazerem a respeito da conjunção e da polissemia. Então, vocês vão ver lá palavras, outras palavras que têm também essa relação polissêmica, né? Que dependendo do contexto, ela pode ter um determinado sentido, certo? Eu me despeço de vocês agora, porque a nossa aula ela já encerrou. Novamente, obrigada por vocês estarem aí, porque eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo, fiquem bem e até a próxima. Tchau!